Olá, tudo bem? Você sabia que o nosso corpo tem uma quantidade muito maior de bactérias do que efetivamente de células corporais? Você já ouviu falar no projeto Microbiana Humano, onde estuda ali quais são as bactérias que colonizam os diversos sítios anatômicos do nosso corpo? Então é importante que você compreenda que o nosso corpo, ele é ali colonizado por diferentes tipos de micro-organismos e essa microbiota, ela é importante, ela é fundamental, porque vai desempenhar algumas funções ali que vão trazer aí vantagens para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento, tá? Você já sabe que os micro-organismos, eles têm diversas aplicações, sejam elas comerciais, sejam elas industriais. Então, nessa aula, você vai compreender aí qual é a relação desse micro-organismo com o nosso corpo quando ele está ali presente e ele causa uma doença, tá? Então, nós temos uma minoria de micro-organismos sendo patogênicos, mas existem fatores aí que vão causar essa doença. E quais são esses fatores? Então aqui eu trago 2 pontos de atenção que serão importantes para a sua prática profissional, para que você compreenda qual que é a relação entre os micro-organismos que colonizam o nosso corpo e os micro-organismos que causam doenças, ou seja, aqueles micro-organismos chamados de patogênicos. Então vamos lá, vamos conhecer aí quais são os conceitos que nós iremos discutir nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje você vai aprender qual é a relação dos micro-organismos nas nossas vidas e vamos discutir o que é essa microbiota humana, tá? Quando a gente fala de microbiota, é um conjunto de micro-organismos que habitam o nosso corpo, por exemplo, ali colonizando a pele, o trato gastrointestinal e também o nosso trato respiratório, tá? Existe também aí um termo bastante importante que vai fazer com que esse micro-organismo seja patogênico ou não, que cause doença ou não, que é a nossa imunidade. Então aqui, a imunidade, a gente fala que a imunidade é igual à resistência, tá? O que significa isso? É a capacidade que o nosso organismo tem de ali destruir esses patógenos que possam entrar em contato com o nosso corpo, causando doenças, tá? Então a imunidade, ela está muito relacionada à capacidade que o nosso organismo tem de prevenir o surgimento de doenças que são causadas por micro-organismos. Mas lógico que há um momento ali onde esse mecanismo de defesa falha e nós temos então a instalação da doença. E aí nós temos uma relação bem importante quando a gente fala de doença, que é o parasitismo. Então, entre as relações ecológicas que existem entre os seres vivos, o parasitismo é aquela onde tanto protozoários quanto eumintos vão acabar causando aí as parasitoses, tá? Então, nós iremos discutir quais são as características dos protozoários e também quais são as características dos eumintos. E, por fim, iremos discutir aqui algumas das parasitoses intestinais. As parasitoses intestinais que são importantes, por quê? Porque são importantes problemas de saúde pública, elas acometem a população e, infelizmente, muitas vezes são doenças deixadas de lado, então são doenças aí negligenciadas. Então é muito importante que você saiba ali auxiliar, né, na identificação dessas doenças para saber quando que o paciente está apresentando essa parasitose intestinal, através do quê? Através dos sintomas e também identificar quais são os principais, quais são os possíveis agentes aí patológicos dessas parasitoses intestinais. Então nós temos tanto os protozoários quanto os eumintos aí sendo os principais agentes causadores das parasitoses intestinais e essas parasitoses aí elas acometem em grande parte a população, seja ali indivíduos crianças, quando estão na fase de andar, devido a colocar a mão na boca, seja indivíduos que são adultos. Então é importante você compreender quais são os fatores de risco e também as formas de prevenção dessas doenças. E para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu trago aqui uma situação que aborda ali um convívio de 4 amigos. E aí, vamos lá, vamos entender e conhecer um pouquinho dessa situação. Bom, então nós temos aí um caso de 4 amigos que tiveram quadros de infecções após um jantar durante uma confraternização. Cada um pediu um prato específico. Armando pediu uma sopa com um pedaço de frango. Benedito pediu uma salada com cereais e grãos diversos. Carlos também pediu salada, mas com carne mal passada. Denilson pediu um prato com moluscos variados. Após 3 dias aí, cada um apresentou um quadro com sintomas variados de infecção do trato gastrointestinal. O que Armando apresentou? Armando apresentou aí um quadro de diarreia após intensa, cólicas abdominais, febre e colite. Já Carlos apresentou diarreia, febre e calafrios, além de colite.
Benedito apresentou dores abdominais, náuseas, vômitos e icterícia. E Denilson apresentou cefaleia, febre, vômito, diarreia e dor abdominal. Veja que aqui ambos, eles apresentam aí sintomas relacionados ao trato gastrointestinal, porém, cada um comeu um prato diferente, né? Armando, ele comeu um pedaço de frango. Benedito, ele comeu apenas uma salada. Carlos comeu salada com carne mal passada. Já Denilson comeu um prato com moluscos variados. Então veja que nós temos aí uma situação de 4 amigos, cada um se alimentando de um tipo de prato diferente, contendo aí nutrientes diferentes, alimentos diferentes, mas que podem veicular aí essas infecções do trato gastrointestinal, tá? E cada um desses alimentos, eles estão relacionados a um tipo de patógeno, que pode ser ali, seja um protozoário, seja um helminto. Então é muito importante para a sua prática profissional que você saiba diferenciar quais são os principais agentes causadores dessas parasitoses intestinais, que podem ser causadas por protozoários, como é o caso da amebíase e da giardíase, como também por helmintos, como é o caso da acteníase e da ascaridíase. Então fica comigo e preste atenção para que você consiga diferenciar quais são essas principais parasitoses intestinais.